Oi, Thiago, tudo bem? Ô, Afonso Cláudio! Tudo bem? Eu estou aqui, assim, graças à minha filha aqui, que ela está aqui do lado, ela arrumou tudo aí, porque, assim, eu lido muito com tecnologia, mas mídia social eu vou bem devagar. Que legal que você aceitou o convite. Eu Pô, é um prazer. só quero tirar os comentários aqui, porque Tá. ontem me deram uma dica de, eu não sei nem fazer isso, que é tirar esses comentários daqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. A sua filha sabe fazer? Ah, não, deixa eu ver. Desativar. Aqui, ó, achei. Pronto, porque aí fica aparecendo o seu Ah, rosto pode mesmo. ficar, não, fica melhor, né? Assim, senão Isso, fica poxa. aparecendo um monte de coisa e o que aparece na frente a gente lê, né? Que nem música. Tem Isso. aquela história do cara que pousou uma mosca, ele errou a nota, o maestro perguntou, pô, que nota foi essa? Ele falou, toquei a mosca. Ô, Afonso, poxa, obrigado por você ter aceito aí Pô, um o prazer. convite, né? O Nivaldo Ornelas falou muito bem de você. Você é parceirão do Nivaldo, né? Pô, Nivaldo é realeza, eu falo para ele, Nivaldo é Hall of Fame. Exatamente. Você chegou a baixar o e-book? Baixei, eu dei uma lida essa semana, assim, achei bem interessante. Parabenizar você pela iniciativa. Assim, eu acho que a gente tem muito pouca, né, assim, bibliografia sobre música popular no Brasil. Tem aumentado. Eu confesso que, assim, hoje em dia, nas universidades, até há uma grande pesquisa assim, em música popular. Até eu sou professor da Escola de Comunicação da UFRJ, mas eu trabalho no mestrado profissional da Unirio. E lá assim a grande procura assim é sobre música popular assim. Então, e o Proemos da Unirio, ele é um mestrado profissional em produtos educacionais. Então tem produzido assim muita coisa bacana. Mas comparado com a bibliografia que a gente tem no mundo de música erudita, não é muito pouca coisa, né? Assim, a gente ainda tem a gente recorre muito à pedagogia do jazz, tem uma Sim, proximidade grande, assim. Mas, sim. pô, muito bacana, assim. Eu acho que a ideia, eu acho que uma coisa legal da sua iniciativa foi que você organizou, entendeu? Uma coisa muito bacana é que você organizou, assim, e que eu acho que assim, acho que muitos iniciantes, assim, eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente acaba desenvolvendo um método de estudo, mas assim, meio depois de você tentar muita coisa. Aí É você acaba verdade. chegando numa conclusão, isso está funcionando, eu vou continuar. Mas acho que você organizou, você fez uma coisa legal, está aberto aqui atrás na minha frente, eu estou lendo aqui. Sim, sim. Você conseguiu organizar e dar um start assim para as pessoas se organizarem a estudar, né? Assim, porque uma das coisas que é importante assim que a gente fica. Isso foi uma coisa até que eu aprendi com os americanos, né? Que é você quebrar as coisas em etapas, assim, porque quando parece assim, sei lá, vou dar um exemplo, você vê um solo do Coltrane assim, e você olha o solo a primeira vez e fala assim, pô, bicho, cara, nunca consegui isso aí, isso parece uma avalanche assim caindo na minha cabeça. Mas se você quebrar isso em etapas, daqui a pouco você está tocando. Você não só está tocando, como está entendendo. Assim. Então, eu acho uma das coisas legais do seu livro é que você quebra em etapas e partes e dá uma ferramenta para a pessoa se organizar o estudo. E depois, a partir disso, a pessoa que está estudando consegue formatar para si, onde que está. Porque tem gente que tem um som, o som é mais fácil e a questão da técnica é mais difícil, e o outro que às vezes tem uma destreza boa, assim, mas a sonoridade é difícil, a pessoa consegue equilibrar essas coisas. Assim, entendeu? A sua fala. É, Achei bacana nesse sentido, assim,
de organizar, dar uma dica para a pessoa estudar, que eu acho que isso é uma coisa que fica muito latente. A pessoa fala, como é que eu estudo isso? Né? Assim, como é que eu lembro quando eu estava estudando, transcrevendo solo, às vezes, eu separava umas 2 horas do dia para transcrever, e tinha dia que eu conseguisse transcrever uma página, e tinha dia que era 8 compassos, assim, 2 horas, porque a frase era difícil, essas coisas. Mas se você continuar a fazer, aquilo vai ganhando forma e vai... Que música é conquista, né? De repente você conquista aquele território, aquela técnica, assim. Tem uma coisa da música que a gente não... Ele não é uma curva, assim. Você fica assim e, de repente, pum, um dia você percebeu, você melhorou, assim, entendeu? Você não sabe nem como aconteceu. E ao contrário de... assim, depois que o músico tem uma experiência, ele entende que é assim, né? Então ele está todo dia buscando aquilo e parece que não está chegando em lugar nenhum. Mas a conquista, ela vem assim, ela é mais de assim, saltos mesmo, né? Assim, você fica assim, você já deve ter passado por isso. Às vezes você estuda uma coisa e ela não aparece no seu plane. Aí um dia você está tocando e aquilo aparece. Você fala, pô, não estava nem pensando nisso, e isso veio. Assim, porque ela funciona em camadas do cérebro, né? A música é a atividade que não é a única, mas é uma das maiores atividades para você desenvolver uma interação cerebral muito grande. É impossível fazer música sem os 2 hemisférios do cérebro estarem atuando de uma maneira muito intensa. Interessante que você está falando aí de evolução e estagnação aparente, é porque quando a gente vai evoluindo, tem uma hora que fica, eles chamam de platô, né? Fica ali. Fica ali, você está achando que você não está evoluindo, mas você tem que respeitar esse tempo que você está maturando. Quando vê, você dá outro pico, não é isso? Exatamente. Assim. E esse momento onde você se sente estagnado é onde você tem que perseverar, porque você está estagnado num nível assim por exemplo, você está estagnado no nível lúdico do cérebro, assim, porque o lado mais cerebral, mais quântico, você estuda, aquilo tá ali, aquilo tá ali. Só que isso não entrou ainda numa camada do nosso pensamento onde aquilo vira uma conquista, que eu falei, aquilo é parte do nosso repertório. Quanto mais complexas as coisas são, mais tempo demora para você dar aquele platô. Assim, você busca... assim, às vezes você às vezes grava uma coisa e vai ouvir depois de um tempo, você fala assim, pô, como é que eu achei aquela nota? O seu cérebro procurou aquela nota naquele momento, assim. Inconsciente. É quase inconsciente, como eu falei, que os 2 lados do cérebro estão tão intensos que, assim, o que é... Assim, tem um lado do nosso cérebro que tem um beat, o nosso cérebro está contando esse beat e a gente está percebendo o tempo. Tem outro lado que está imaginando algumas melodias baseadas em arquétipos harmônicos e de repente, esse lado lúdico... como é que eu fiz isso? Exatamente, você deu elementos para que assim, esse lado da imaginação consiga florescer. Assim, ninguém toca o que não sabe, mas às vezes você não percebe aquilo que você sabe, porque, como você falou, é uma camada adicional de interiorizar as coisas. É isso aí. E tem muita gente que até para nessa evolução, desiste porque não respeita realmente a linha que você está ali maturando o conhecimento, né? É muito importante a sua fala, Cláudio, quando valoriza a questão da organização, porque você é um cara que passou muito tempo estudando fora. E esse tempo você teve contato com a cultura americana de ser, que é nitidamente uma cultura muito organizada já desde a base, né? Então, quando você fala da importância da organização do estudo,
Não é uma fala de alguém que, às vezes, estudou no Brasil ou autodidata, não. Você foi no olho do furacão de uma civilização que é, de base, uma civilização extremamente organizada, principalmente com relação à educação, né? Eles têm a pedagogia. Eu lembro assim que antes de eu ir para a América, assim, vou dar um exemplo assim, isso na década de 70, início de 80. O cara chegou um livro do Abercrombie, aí vai todo mundo na casa do cara, xeroca, copia numa fita e aquilo começa a circular, entendeu? Assim, e de repente, assim, você chega na América, você tem assim, você tem um método de harmonia, um método de arranjo, você tem as horas de harmonia, as horas de arranjo, naturalmente você vai se organizando, senão você não vai andar. Assim, uma das eu lembro que assim um dos meus professores assim, entendeu, assim, essa questão que eu falei de quebrar em etapas, isso é uma história até legal, porque eu tinha uma prova de ear training, eu estava meio assim nervoso, tal assim, aí eu fui para minha aula de saxofone com você talvez deva conhecer George Garzone, que é um saxofonista, o Garzone, assim, e ele era super, toca muito, assim, aí eu cheguei, Garzone, tem uma prova de ear training, eu tô assim, aí ele falou, vira para lá, aí ele chegava assim, tocava um intervalo, assim, no piano, ele falava assim, calma, eu nem toquei, ouve, ele fala assim, o acorde te diz o que ele é, mas você tem que dar tempo de você ouvir, entendeu? Então, ali já tinha uma lição de que para antes, não assim, porque é uma questão, na sala de aula o professor toca uma coisa e tem sempre um cara que já sabe, entendeu? A gente fala, caraca, eu nem entendeu? Aí a gente acha que esse é o modelo, mas não, o Garzoni falou, aí no final da aula, nem foi aula de saxofone dessa vez, foi aula de ear training, aí ele tocava as coisas mais estranhas, intervalos assim gigantes, e eu conseguia ouvir, ele falava, viu, seu problema não é ear training, seu problema é ansiedade. E o que trava muito músico, né? A questão da ansiedade. A gente fica assim. Eu lembro que uma outra coisa para mim nos Estados Unidos foi quando está estudando muito, aí você chega numa gig, você vai tocar, aí você acha que aquilo que eu falei exatamente, você chega e fala assim, pô, estudei isso, vou tocar isso hoje, entendeu? E geralmente toda vez que você tem essa atitude, vai mal, não acaba, não rola legal. E eu lembro que assim uma vez eu cheguei assim eu cheguei para tocar e pela primeira aí foi quando eu pressenti, eu falei assim, eu não sei o que eu vou tocar, não sei o que vai acontecer. As pessoas vão tocar e a gente vai tocar junto, e a gente vai reagir e a gente vai e espero que isso seja legal. Mas assim, é como se eu chegasse assim daquilo que estava falando, entendeu? Agora o lado lúdico vai ter que prevalecer sobre o meu lado mais lógico, assim, que até então não era o que acontecia, entendeu? O que Eu costumo acontecia. dizer muito que, às vezes, a música que a gente estuda em casa, e aí eu não falo do repertório, a música em si, a técnica, a sonoridade, aquelas frases que a gente estuda em casa, às vezes não é a música que está esperando num palco à noite que a gente vai tocar. É um clima Exatamente. totalmente diferente, né? Totalmente diferente, exatamente. Mas eu demorei muito para entender isso. Demorei muito para entender, entendeu? Assim, chegar assim para tocar com o ouvido, a mente aberta, né? Falando assim, a música está indo para esse lado. Então, porque às vezes a música, você estudou tanto uma coisa, você quer que a música vá para aquele lado, mas não vai. Porque não é Você assim, chega com sangue no olho, né? Vou fazer tudo agora. cheio de argumento assim, mas não é aquilo que é aconchegante musicalmente naquele momento. Eu lembro nitidamente o dia que eu falei assim, não, eu tenho que chegar sempre e esperar o que o som, o que a música vai proporcionar. E é claro que a minha personalidade, as minhas coisas vão aparecer naturalmente, assim. Eu não preciso assim mostrar, não é que mostrar, não preciso aplicar
assim, exatamente aquilo que eu estava estudando. Geralmente, assim, na maioria das vezes, o que você estuda assim, vai aparecer em outra situação quando você tem a oportunidade. Assim, entendeu? É isso mesmo, assim, é deixar a música, deixar o som rolar, assim, entendeu? Acontecer, né? Uma das coisas que o Nivaldo conta, né, que é muito legal, era que aquele negócio do Clube da Esquina, eles ficavam lá fazendo todo mundo junto, entendeu? Eles ficavam lá, tem um pedaço da música de um e de outro, a música ia acontecendo, assim, entendeu? Não era... E eu estava até conversando com o Nivaldo que, assim, isso é uma das coisas que, hoje em dia, a gente tem tanto elementos de preparação, você aí, e atualmente com a internet, o cara te manda parte, um áudio e não sei o quê, assim, aí chega, assim, e aí quando você vai falar assim, vamos ensaiar, o cara, não precisa, entendeu? Na verdade, assim, é aí que precisa. É aí que precisa, porque o fato de você saber a sua parte, não, assim, o ensaio não é só para você aprender a sua parte. O ensaio é para a gente virar, assim, como dizia o Márcio Montarroz, um conjunto. Né? O Márcio Montarroz falava, pô, ó o conjunto, não estraga o meu conjunto, queridão, não estraga o meu conjunto. Entendeu? Assim, porque a música é o resultado de todos. E aí o Nivaldo falava, não, a gente ficava o dia todo inventando coisa, todo mundo junto. E aí aquilo quando vem com uma força, que é uma força, assim, o Clube da Esquina não é só o Milton é o que ficou mais conhecido, mas o Clube da Esquina é uma linguagem que todo mundo fazia junto, tanto que nem clube tinha, né? Nem esquina e nem clube, era uma galera, assim, Era uma galera. que estava para fazer música, assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve resgatar, até nesse momento assim de quarentena, uma das coisas que mais me tortura, eu acho que eu nunca passei tanto tempo sem tocar com ninguém. Olha só. E você Entendeu? sempre foi do ao vivo ali, né? E tocando junto, ensaiando, tendo que ensaiar, tocar em algum lugar, né? Agora não tem tempo sem tocar com ninguém, assim. Ontem eu estava falando com o Bruno Milhar, amigo meu, ele falou, pô, meu último gig foi dia 14. Dia 15 acabou e até agora nunca não voltou mais nada. E todos os dispositivos tecnológicos são muito legais, mas assim, existe uma coisa que eu sempre falava, assim, né? Uma vez um músico erudito assim perguntou para mim, mas quando é que vocês sabem que um solo está acabando, assim? Eu falava, pô, é por muita coisa, às vezes é pela música, às vezes é pela a linguagem corporal, às vezes é pelo olhar, tem tantas coisas acontecendo que você sabe que todo mundo sabe que aquele solo vai acabar ali por uma série de fatores que são musicais e extramusicais, é uma comunicação numa frequência onde o solo acabou. Entendeu? Eu falei, como é que vocês sabem? Eu falei assim, é uma boa pergunta, é uma série de elementos, cada vez é de um jeito. E quanto mais você estuda e quanto mais você está na estrada, mais você tem contato com músicos que conseguem entregar um solo de mão beijada para você. É experiência também, né? Experiência. O cara sabe, o cara prepara para você, né? Ele sabe, por exemplo, quando você falou uma coisa bacana, que é quando você está assim, você viaja e você toca com pessoas que você não toca normalmente. Aí você tem que ficar com alerta extra para entregar essa bola redonda. Quando você toca com pessoas que você está acostumado a tocar, que você está ensaiando sempre, tocando sempre, às vezes, pô, você ouviu aquela nota e quando ele dá essa nota, eu já sei que ele vai para aquele lugar. Entendeu? Existe uma familiaridade assim, que é uma coisa às vezes assim que transcende a explicação. Eu fiz um CD assim, isso até não está nem no Spotify, era um CD que a gente fez 100 cópias, foi eu e o Marco Tomaso, piano e sax, assim, e a gente gravou em umas 2, 3 horas no estúdio. A gente chegou e tocou, assim. Aí tinha uma música que a gente fazia um trade, mas era um trade de piano e sax, mas era um trade, por exemplo, ele tocava só a melodia e eu tocava só a melodia. Então a gente fazia o trade sem harmonia
num bebop blues, assim. E a gente voltava junto voltava junto no tema. Pum! A gente caía junto no tema. Um dia o Marco chegou para mim e falou assim: vem cá, a gente vai deixar isso meio Kardec, assim, nunca vamos combinar como a gente vai. Aí a gente começou a combinar, nunca mais deu certo. Nunca mais. Nunca mais deu certo. Falei assim, Marco, vamos parar de tocar essa música, porque alguma coisa acontecia. Agora eu fico pensando e aí, putz, não... quando eu acho que quando eu acho que ele ia, ele não ia. Quando ele achava que eu ia, eu não ia. Porque quando você toca muito junto, a comunicação, a vibração da comunicação é dada num outro nível. E aí, quando você está tocando com as pessoas pela primeira vez, aí você tem que... Essa clareza é mais necessária. É a questão da interação, né? Quando você combina o que era, de princípio, uma intuição, deixa de ser intuição e vira uma coisa mecânica. E a mecânica, muitas vezes, dá na trave. Assim, tem algumas coisas, assim, apesar de eu ser extremamente técnico, até tecnológico, assim, com exceção da mídia social, é claro, mas, assim, tem coisas que eu acho que é melhor a gente não tentar explicar, porque a gente não vai conseguir encontrar uma boa explicação e pode perder aquela que não era explicado, assim. Tem o músico, o Zé Carlos Bigorna, assim, ele toca lindamente, assim, e ele não estudou harmonia. Então, se ele conhece a música, ele faz um solo de flauta, saxofone, uma melodia super bonita, assim, né? Aí um dia eu falei, pô, bicho, como é que você consegue fazer isso? Ele falou assim, não sei, vem. Aí um dia eu fui estudar, ele é primo do falecido José Bertrame, né? Aí o Bertrame ele falou, o dia que o Bertrame começou a falar assim, dó maior, lá menor, aí eu fui tocar e eu não sabia o que tocar. Ele falou, eu não sabia o que tocar. Aí eu falei, é melhor ficar sem saber mesmo, porque esse é o meu jeito, assim. Aí eu falei para ele... O Nivaldo fala muito isso, quando ele ia tocar com o Toninho Horta, né? Tinha música que tinha uma harmonia tão coisa que não vamos nem olhar, o negócio é tocar, vamos para a música. Às vezes, assim, às vezes tem horas que esse funcionamento assim, é mais meio sensorial, é mais importante. O ideal é que você tenha os dois, né? Assim, que você consiga. Eu lembro tem uma vez alguém perguntou para o Michael Brecker assim, pô, mas o que você pensa? Ele falou assim, bicho, eu penso muito quando estou estudando, quando eu estou tocando, espero não pensar em nada. Se eu estudei certo, vai dar certo. Então, agora, na hora que eu estou tocando, eu não vou pensar. Agora, penso muito na hora que estudo. Agora, uma coisa eu fiquei curioso aqui. Você falou umas 2 vezes que... Vou até sair um pouquinho do nosso tema. Você falou que é muito tecnológico, não para mídias sociais. Mas a tecnologia sua, ela é focada em quê, assim? Olha, eu dou aula na escola de comunicação da UFRJ, na área de rádio e TV, de tecnologia de áudio. Olha só. Na verdade, isso foi quando eu fui fazer mestrado na Califórnia. Eu fui fazer na CalArts, que era a California Institute of the Arts. E eles tinham lá uma área de tecnologia muito forte por causa um dos patrônomos da escola era a Disney, né? A organização da Disney. Tinha um dos maiores centros de animação lá. E tinha uma área de Music Technology que era enorme. Assim, eu estudei lá assim, computer programming, sound design. A gente tinha equipamentos assim de interação na época via MIDI, de costa a costa, assim, fazia e eu fiz todas as cadeiras disponíveis de music technology, music synthesis, assim, essas coisas todas. Aí, quando eu cheguei no Brasil, na época, assim, depois de trabalhar uns anos como músico profissional, quando eu fui fazer doutorado, aí me chamaram para dar aula no curso de produção musical da Estácio de Sá, com Ayrton Bahia. E eu dei aula quase 6 anos lá sobre programação de sintetizadores. Quando eu terminei o curso lá, o material do meu curso tinha mais umas 250 páginas assim, sobre programação de sintetizadores. Então, assim, o meu interesse pela tecnologia é muito tecnologia de áudio, síntese
e funcionamento de programas. Agora mesmo, antes eu estou trabalhando em transformar esse curso de áudio que eu dou lá num projeto de Apple Book, assim, que é um livro que você abre multimídia no iPad, assim, nesse momento de quarentena. Aí eu estudei, baixei um curso, fiz o curso inteiro de fazer iBook e estou colocando esse meu curso inteiro, vai virar um iBook de iPad para o aluno que quiser, que você abre, tem vídeo, tem áudio, tem uma série, na verdade eu vou usar até 15% da possibilidade do iBook. Então eu tenho interesse nesse aspecto. A questão da mídia social é porque consome muito tempo, Thiago, entendeu? E eu tenho que organizar o meu tempo. Eu tenho que fazer o meu tempo render. Eu dou aula na escola de comunicação, criei um programa de pós em mídias criativas, junto com outro pessoal, ninguém faz nada sozinho, na ECO. Sou do mestrado profissional da Unirio, estou fazendo um pós-doc que vai ser um iBook interativo sobre Jazz Composition Throughout Jazz History. E tenho, assim, eu estudo saxofone todo dia, assim. Você tem uma ideia, na quarentena, não estudei um dia. Foi o domingo de Páscoa que a gente ficou cozinhando aqui, parecia uma cozinha profissional aqui o negócio. Aí foi o único dia que eu não consegui fazer as minhas routines de saxofone. Então, assim, coisas que podem tirar um pouco a minha atenção, a minha concentração no estudo, eu tenho uma certa resistência mesmo, para dizer a verdade. Entendi. É uma resistência. É porque a rede social ela é uma faca que ela corta para os dois lados. Ela pode potencializar um trabalho seu, mas ela pode arruinar com o seu trabalho. Eu acho que assim a mídia social, assim, vou fazer uma analogia com um instrumento, por exemplo, quanto mais você dá para o instrumento, mais o instrumento te dá de volta. A mídia social também, quanto mais você se empenhar ali, mais vai te dar de volta, vai te trazer coisas boas. Mas a questão é que precisa de muito tempo. E eu, por trabalhar em universidade e estar assim com jovens, assim, eu vejo que a dificuldade que às vezes eles têm de concentrar, assim, porque a mídia social parece que se você ficou 2 horas fora, alguma coisa aconteceu e você perdeu, assim. Eles têm uma ansiedade, assim. Eu vivo essa ansiedade, assim, assim, com os alunos, assim. E apesar de eu achar que, assim, o músico precisa hoje em dia ter uma presença, uma série de essa presença é importante, para ser produtivo tenho que colocar um limite, Thiago. Assim, porque senão assim, aquilo fica se realimentando. E tem muita coisa legal, assim. Eu acho que a tecnologia, assim, a globalização, que a globalização, a globalização econômica, ela se dá de um jeito, mas a globalização cultural, ela se dá pela internet. A internet então, assim, aquele grande sonho de que você lança o seu disco e aí um cara no Turbequistão lá, assim, vai ouvir, vai se amarrar e vocês vão estabelecer uma parceria, essas coisas todas. Assim, isso, na verdade, assim, a gente está transferindo um pouco esse mainstream da cultura foi para a internet também, entendeu? Então, assim, o que a globalização, a democratização que ela prometia não aconteceu. O que ela permite, e aí é onde eu acho que é o mais legal da tecnologia de internet, é o conhecimento. Quando eu falei que eu fui para os Estados Unidos e lá você encontrei aquilo pronto, aqui a gente tinha
uma como eu falei, chegava, alguém comprava um Abersold, aí alguém trazia para ele, porque você não tinha na loja, alguém viajou e comprou um Abersold para a pessoa, aí você vai lá com uma fita cassete e vai na Xerox, compra, encaderna aquele Abersold, assim, e tudo isso, assim, e de repente a internet hoje em dia, você, quero tocar Carinhoso, aí você coloca lá, tem um play along, eu nunca procurei, mas com certeza tem um play along pronto do Carinhoso, que era uma partitura. Então, o conhecimento, hoje em dia, ele, assim, um amigo meu falava, assim, todo conhecimento está no livro, difícil é você saber qual o livro e qual a página, mas todo conhecimento está nesse livro. A internet, hoje em dia oferece isso. Agora, assim, até do ponto de vista tecnológico, assim, eu trabalho, às vezes faço trilha, muito mais para a universidade, assim, trabalho muito assim, gravando aqui em casa, e eu chego aí eu falo assim, eu tenho mais, hoje em dia, loops no computador do que tempo de vida para ouvir todos eles. Eu tenho mais recursos sonoros do que tempo para conhecê-los assim na sua totalidade. Então, o que eu preciso? Eu preciso o tempo todo, assim, quando eu estou trabalhando, que tipo de som que eu quero? Eu estou procurando um loop, assim, não sei o quê. Entendeu? Assim, eu tenho que ter ferramentas para saber. E eu acho que, às vezes, a mídia social, e aí a gente vive o século do algoritmo, né? Assim, ele vai te bombardeando, assim, ele vai te bombardeando de coisa que você não... Não sei se já aconteceu com você. Eu também faço trilhas, né? Eu uso o Logic para fazer trilhas. Também. É o Logic. O Logic é maravilhoso, né? É que o Logic foi feito para músico, né? Para música, exatamente. E eu fiz um curso foi com o Hans Zimmer. E aí ele falando... Hans Zimmer você conhece, claro, óbvio. Sim, claro. E aí ele falando sobre a questão de você escolher os timbres, escolher o motivo da melodia que você vai fazer a trilha, construir esse motivo e a história, e no meio você romper com algo inesperado, né? Existe uma técnica assim. E aí quando eu vou para o Logic compor, o que você está falando isso me veio isso na cabeça na hora. Se eu não tenho na cabeça o som que eu quero, eu passo mais de 3 horas só para achar o som que eu quero. Porque se você abre o Logic, você tem uma infinidade de sons. O Logic tem mais do que 10 mil presets de sons. Exatamente. Se você não vai... Exatamente. Se não vai com afinco, já era. E tem você que trabalha com trilha também, quando chega na gente, já não tem mais tempo. Entendeu? Assim, ontem mesmo, na quarta-feira à noite, ligou uma amiga minha falando que tinha um evento que ela está patrocinando online, pediu uma trilha. Eu falei, para quando que é? Eu falei, quarta-feira à noite, preciso disso na sexta-feira. Aí eu só tinha quinta-feira para chegar e fazer. Aí de noite eu fiz uma ideia para ela aprovou. Aí de manhã eu terminei, mandei para ela, mas o pessoal da empresa resolveu uma outra ideia e tive que fazer outro terminar às 5 horas da tarde, estava lá. Então você tem que, assim, você tem que olhar para dentro da música, o que você está pensando exatamente, para pesquisar o timbre, assim. E isso, quanto a gente fala, quanto mais tem é melhor, assim, entendeu? Pois é, não é? Você tem que saber o que é um perigo isso. Não, e se você não sabe, você fala assim, vou procurar uma ideia de timbre aqui. Aí você ouve tanto, você não sabe nem onde é que ele está. Assim, eu tenho uma técnica para procurar algum loop ou som, que é ter um bloquinho do lado. Eu gostei desse, aí eu falo assim, anoto o nome e o lugar onde eu vi. Porque se daqui a uns 2 minutos eu falo assim, acho que aquele que eu ouvi, será que ele era legal mesmo? Aí eu já sei onde procurar, porque você passa por tanto caminho e você não sabe mais como você chegou naquilo. É uma... E trazendo a analogia da biblioteca sonora do Logic para os nossos estudos no saxofone, olha a quantidade de métodos que a gente tem hoje em dia na rede. Se você for entrar na internet e for querer pesquisar alguma coisa e não tiver foco no que você quer, você vai ficar 5 horas navegando e não vai estudar nem 10 minutos.
Não, é verdade. É complicado. Eu acho que essa questão de, de como procurar, né? Eu me lembro o que eu chamo da máxima do Marçal, o sambista, que me contaram, não conheço ele, que é quem procura o que não conhece, quando acha, nem desconfia. Então, antes de começar a procurar, você vê o que você está querendo. Porque senão você entra e fala assim, eu queria um estudo diferente. Você vai ver uns 100, muitos são, quase todos podem ser muito legais, mas às vezes não é o que você está querendo. Assim. Hoje em dia, o Afonso, o e-book é mais para isso, né? Ele chegou numa hora que está todo mundo se afogando em informações na internet. Então ele vai, te coloca no chão e fala assim, ó, sonoridade, escreve o que você vai estudar na sonoridade da semana, escreve o que você vai estudar na técnica, no repertório, decida as músicas que você vai se aprofundar, na improvisação, seja curioso, criativo e tenha interação. Então o e-book, ele chega neste cenário, né? Agora você que vem de uma geração de pouca informação, ou seja, poucos materiais disponíveis, antes de você ir para os Estados Unidos e deparar com aquela quantidade de informação também, e entrou numa era tecnológica onde existe um caminhão de informações. Hoje, qual que é a sua rotina de estudos? O que você com esses dois Afonsos, né? Um antes da tecnologia e agora um com a tecnologia. O que hoje qual que é a sua rotina de estudos? Olha, uma das pessoas mais importantes na minha vida, assim, também foi um saxofonista, talvez você conheça, Ernie Watts. Oh, você estudou com ele, eu li. O Ernie Watts, assim, ele mudou minha vida, assim. Eu não estudou, ele virou meu amigo, assim. Eu estudava com ele na minha casa, eu ia nos ensaios, assim, dele, era uma coisa, assim. E o Ernie Watts, assim, e eu fui a muito workshop dele, eu armei até um workshop dele na Berkeley, assim, e aí ele ia na minha casa, a gente ficava junto, ficava falando, assim, e ele falava, assim, ele abria o workshop dele falando I believe in practicing, ou seja, eu acredito em estudar. E ele me mostrou a importância de você ter o que a gente chama lá nos Estados Unidos de routines, que seriam exercícios diários. A tradução mais correta não é exercício rotineiro, é exercício diário. Então, por que o exercício diário? Porque é o exercício que você sabe exatamente o que você espera daquilo, que são escalas, arpejos, assim, mas você fazer sempre do mesmo jeito. Porque isso te dá uma referência e o seu som está sempre buscando aquele som. Eu acho que se eu estudo cada dia uma coisa, meu som cada dia vai ser uma coisa. Então, no saxofone, eu sempre faço os meus exercícios diários, assim, e aí depois eu começo a buscar melodias, intervalos. Eu gosto muito de praticar coisas simétricas, assim, por exemplo, tríades, você transformar patterns de tríades maiores e menores e você ficar descobrindo assim, por que a tríade? Porque a tríade ela é simples e fica complexo e evita que você toque uma escala. Evita que você seja escalar. Quando você, assim, se você ouvir alguma coisa minha, assim, você vai ver que é muito raro ter uma escala, assim, entendeu? É sempre um breakdown que a tríade me permite. Então eu pesquiso isso, assim, diariamente, esses ângulos e baseado em tríades. Eu gosto muito dessa opção, entendeu? E depois, assim, às vezes, quando eu estou sentindo que eu estou muito distante, eu volto para o bop.
eu volto para tocar bop, assim. Aí tem uma época que eu estou mais curtindo tocar hard bop, aí tem épocas, tem umas fases coltraneanas, aí tem fases que você fica pesquisando aquilo, mas esse build-up, que eu chamaria, essa coisa de você, assim, escalas, arpejos, sonoridades e tríades diferentes, sei lá, eu poderia ficar falando com você, assim, horas sobre isso, assim, mas seria bem etéreo até. E aí, no final, assim, aí eu toco alguma coisa. Eu só toco alguma coisa, geralmente, é no final. Entendeu? Assim, quando eu chego no final, assim, aí me dá vontade de tocar alguma coisa, mas eu já me ouvi, pesquisei, fui, andei, fiz um monte de coisa, e aí aí eu pego e agora aí eu toco sei lá, Where's the Scene Called Love, alguma coisa assim, eu toco uma de Jobim, assim, aí Insensatez, aí é um release, mas é um build-up. Isso no saxofone diariamente. Se eu faço a parte tecnológica, eu tento sempre assim buscar assim, a mesma coisa com o saxofone, diferente, consolidar alguns conhecimentos que eu tenha, porque a gente, assim, é muito fácil. Você aprende uma função no Logic, por exemplo, se você não usar ela um mês, você vai ter que, como é que eu fazia aquilo novamente? Então, eu tento sempre, assim, eu gostei dessa função, eu vou tentar, assim, forçosamente mexer com ela, que ela incorpore, assim, no meu dia a dia. Por exemplo, assim, eu comecei a estudar para fazer Apple Book, aí eu resolvi fazer ainda não é o meu projeto de pós-doc, é para transformar o meu curso de graduação. Então, durante todo dia, eu colocava um pouco desse curso na ferramenta. E aí você vai entendendo como a ferramenta funciona. Porque a tecnologia, ela só assim, não adianta o cara chegar para você e falar assim, eu consigo trocar qualquer pitch aqui no telefone, assim, aqui no Hológico, consigo trocar qualquer pitch que você sabe. Mas como é que faz? Se você não estiver fazendo, você não sabe. Você vai ter que procurar, você vai abrir o Flex Pitch, vai ficar olhando aquilo lá. Então, você tem que... é como improvisação, assim. Na minha tese de doutorado, que é sobre improvisação, assim, quando eu abro, eu falo assim que teve um aluno de improvisação uma vez, assim, aí ele chegou e falou assim, não, eu queria, estava muito animado, como é que é negócio de improvisação? Eu peguei, me dá seu caderno, assim, escrevi uma frase, dei para ele ler, falei, acabou a aula. Ele falou, o que é? Vocabulário. Eu falei, improvisação, aí ele falou, como assim? Aí eu falei, assim, quais são as histórias que você quer contar? Imagine um escritor, qual é a história que ele quer contar? Está na cabeça dele. Agora, ele vai ter que ter vocabulário, conhecimento da gramática, que aí ele consegue construir a história. E muita audição também, né? Aí, para improvisação, é vocabulário. A história, o jeito de tocar já tem em você. É como boquilha. O cara fala assim, você pode pegar qualquer boquilha. Você vai buscar aquele som que você sabe que está na sua cabeça. Só você sabe. E você vai procurar ele em qualquer boquilha. Quando você encontra uma que você chega facilmente a esse som, você fica tranquilo. Aí você gosta e fica com ela um tempão, até a hora que você pode mudar de som, etc. Mas, assim, o importante é a conquista, é vocabulário. Eu tenho elementos para realizar aquilo que está na minha cabeça. E é a mesma coisa em tecnologia. Entendeu? Quando você trabalha com tecnologia, o Finale, por exemplo, eu trabalho com Finale, assim. E aí, muitas vezes, muitas pessoas me falavam, pô, você entende de Finale? Eu falei assim, não entendo de Finale. Eu sei muita coisa que o Finale faz para o que eu preciso fazer. Assim, quando eu vejo aquelas partituras de música contemporânea no Finale, eu não faço a menor ideia como os caras fazem. Nossa! Aqueles sinais todos, né? Porque ele trouxe maluco, eu não faço a menor ideia. Mas para aquilo que eu preciso fazer, eu sei como faz. Entendeu? Eu quero ter. Como é que você. Eu faço dessa maneira. Assim, isso é porque o meu lado, assim, que eu falo muito metódico, hoje em dia não tem mais manual, né?
mas todo programa, todo equipamento que eu comprava, eu era o sujeito que lia o manual inteiro antes de começar a mexer. Olha. Mas por que eu fazia isso? Claro que eu não lembrava de quase nada do manual, não fazia a menor ideia. Mas, assim, você lê, na minha cabeça ia ficando, o programa pode fazer isso, o programa pode fazer isso, o programa pode fazer isso. Eu tentava reter as informações de possibilidades para liberar a minha imaginação. Então, eu ficava pensando, eu li o manual inteiro. Uma vez eu estava andando com um amigo, ele falou, pô, bicho, não sei por que eles mandam o manual, ninguém lê. Eu falei, pô, eu leio todos. Totalmente ao inverso, né? É o inverso, sim, mas é o meu jeito, assim, sou muito metódico. Cada um tem uma forma de lidar com os estudos, realmente, né? Assim, então, assim, para mim a tecnologia é exatamente isso, é você consolidar as possibilidades e a técnica para você atingir as possibilidades, assim, para você. Eu acho que, assim, a gente. Eu lembro que uma vez, uma vez eu perguntei assim para alguém, falou para mim, não, como é que você faz isso? Eu falei assim, não, um negócio, uso de compressor, como que você faz? Eu falei assim, pô. Aí o cara falou assim, é mesmo? Dá para fazer isso tudo? Pô, eu falei, como é que você usa o compressor? Eu falei, eu vou apertando lá, entendeu? E uma hora fica legal. Eu falei, pô, que bom que você. Eu acho que é isso. Eu fico ouvindo o som e tentando ver o que eu estou buscando, aonde, qual parâmetro que eu quero mexer. Eu acho que a tecnologia não muda muito em relação a saxofone, música, prática musical. Na verdade, disciplina, é método, é você ficar ali. Assim, se você não conseguiu hoje, não quer dizer que você assim, não vai conseguir. As ferramentas são cada vez mais poderosas, mas você também tem que dar um passo para trás e perguntar assim, pô, eu preciso disso? Um Se exemplo você disso, for acompanhar, você fica maluco. fica doido, assim. E, por exemplo, que eu estava falando do flex pitch. Assim, eu aprendi a mexer um pouco com flex pitch para demonstrar para os alunos que existia a possibilidade. Flex pitch e o flex time, assim, que começou com o Melodyne e depois o Logic incorporou. Mas, assim, eu pretendo que, assim, na maior parte dos sons das músicas que eu escrevo, que eu faço, eu não quero mexer no pitch de ninguém, não. Eu quero que o cara toque como ele toca. Existe a possibilidade. Você tem esse preciosismo, né, que é muito importante, de manter o som o mais real que saiu da fonte, né? Sim. Eu tenho uma pergunta para você que está gritando aqui comigo, porque está gritando assim, pergunte isso a ele, porque você vai ter a oportunidade de saber de um cara que gosta de tecnologia e atua na área. A pergunta é a seguinte, como que você que atua na área da tecnologia e da comunicação, como que você vê a tecnologia nos próximos anos em ameaça ao próprio músico? Por que isso? Porque você vê, eu fiquei assustado no lançamento que a Spitfire, Spitfire, ela lançou um banco de cordas que quando você escuta aquelas cordas, eu pensei assim, ninguém precisa mais agora contratar uma orquestra para fazer uma trilha. O banco de cordas dela é impecável. Você vê o cello, você vê o violino dando pizzicato. Aquele é idêntico. E não tem essa coisa de falar assim, não, mas o violino acústico é melhor e tudo. O que eles fizeram, quem quiser pode pesquisar, você sabe disso. É impecável. Então, como que você vê, porque timbre de saxofone ainda não vi chegar nem próximo. Eu ainda não vi. Sorte ainda. Sorte nossa ainda, né? Mas esse dos violinos, eu fiquei de boca aberta, porque ela é uma das empresas campeãs em samples, né? Deve ter outras, né? Eu não, às vezes não me aprofundei muito. Mas... Tem o Viena. O Viena Viena,
Mas esse banco da Spitfire, né? Spitfire. Spitfire, isso mesmo. E aí eu queria te perguntar isso. Como que você vê esse avanço absurdo da tecnologia, não só em sampleamento de sons, mas em qualquer outro setor? Como que você vê isso na ameaça de nós músicos? Olha, eu acho que já não é, mas não é assim, o que você fala de ameaça, eu falo que já é realidade. Entendeu? Não acho que Já seja chegou, né? uma ameaça, já chegou. O que eu acho é que existe um desafio aí, e na verdade é um paradoxo. Eu diria que é um paradoxo, porque assim, o violinista ele é um artista e do ponto de vista histórico e sociológico, é impossível você entender uma cultura sem você estudar a arte e as manifestações artísticas. Então, esse cara que toca um violino, ele é fundamental para que você entenda a cultura. Mas o ofício de violinista, esse pode desaparecer. Entendeu? Então, aí a gente tem duas coisas que andam juntas, mas que são antagônicas. A primeira é que a necessidade de contratação de músicos é um mercado de trabalho decrescente. Isso é assim, o ofício de músico, do sentido de que o que o cara faz, o que eu faço? Eu toco trompete, entendeu? Assim, pô, tocar trompete é difícil, é uma vida para você aprender a tocar trompete. Mas, assim, a contratação de trompetistas, sei lá, se você imaginar nas décadas de 40 e 50, tinha trabalho para músico de sopro de roldão, por causa das big bands, os bailes, as coisas assim. Então, assim, eu li num livro assim, uma coisa engraçada. O cara falava, pô, assim, um músico falando, não, eu tocava piano, mas fui tocar trombone porque, pô, piano precisava trombone precisava de 4 na Big Band, então eu vou tocar trombone que eu tenho mais chance, assim, se eu li um livro de história, assim, entendeu? Então, essa questão é a realidade. Eu acho que a melhor, a melhor opção quanto a isso é você, assim, não transformar isso numa disputa assim sobre mercado de trabalho. É como aquele negócio do Uber, entendeu? Assim, o Uber veio, estabeleceu, criou um patamar, assim, você querer tirar o Uber porque isso interfere no trabalho do motorista de táxi, entendeu? Você não vai conseguir. Porque a tecnologia que está nos permitindo fazer essa ligação agora é a mesma tecnologia que permite o Uber, que permite o iFood, que permite uma série de coisas. Você não controla essas mudanças. O que o músico deve fazer é entender que, assim, talvez nos próximas décadas seja muito mais difícil a pessoa assim receber um salário ou um cachê assim, só por tocar um instrumento. Eu acho que essa é uma realidade que já se instaurou. Eu acho que as novas gerações, isso eu vejo os músicos mais jovens, eles têm uma postura muito mais construtiva em relação a isso. Eu acho o músico que pegou naquela época aquela coisa de gravação, aquele mercado que não parava mais de aparecer. Assim, eu conheço músicos, amigos meus, assim, falavam, não, a gente levava um colchonete para o estúdio, assim, porque não dava tempo de você ir em casa dormir e voltar. Então, isso acabou. Entendeu? Então, eu acho que a melhor opção para o músico moderno, o músico contemporâneo, moderno, esse músico contemporâneo, ele ter assim, não, o que eu faço? Não, eu toco percussão. Não, eu acho que a pessoa tem que ter um lado,
assim, um lado empreendedor, é fundamental isso que você está fazendo. Assim, na, na era do algoritmo, o empreendedorismo é quase um pré-requisito. Eu acho que o músico jovem tem que empreender, ele tem que ser... Eu lembro que tem o Breno Irata, um garoto saxofonista aqui do Rio, ele toca todos os instrumentos, ele tem uma firma de vídeo, ele tem um evento, ele faz evento, faz contrato, assim. Aí e eu chamo ele para eu dou um curso na Unirio, na pós-graduação, chama Música e Tecnologia. O Breno é o que toca, ele toca com DJ, viaja para tudo quanto é lado? Ele faz um monte de coisa. Pois ele toca com DJ. Ele tinha o evento de jazz assim mais legal aqui do Rio de Jovem, que era o Jazz na Glória. Ele tem uma firma. Ele tinha um grupo de choro também, não tinha? Tinha um grupo de choro. Ele tem uma firma de vídeo que eu contratei para fazer o vídeo do Three Quartets, que eu regravei o Three Quartets do Korea, eu rearranjei e regravei, e ele filmou e editou, entendeu? Assim, ele começou a ser chamado para fazer casamento, assim, recepção, né? Uhum. Aí ele percebeu que ele sempre tinha que contratar um som, aí ele comprou um som e começou a alugar um som também. Então a pessoa liga para o Breno, ele tem o som, ele tem a coisa, ele sabe, assim. Eu chamo ele para falar na palestra e ele ainda dá o exemplo. Ele fala assim, ó, tá vendo aqui o AC? O AC é um músico à moda antiga, ele toca saxofone, toca sax tenor. Ele fala, o Robertinho Silva falava que eu não toco saxofone, eu toco sax tenor. Porque quando eu tocava com ele queria o tema de soprano. Quando eu tocava o tema de soprano, quando eu estava no solo, eu já estava com o tenor olhando para ele e rindo, assim, e tal. Eu comecei a falar que eu não toco sax. Ele falou assim, ó, e eu me especializei, mas eu sou da época da especialização. O novo músico, assim, a especialização não tem mais esse valor de mercado. Ser especialista, entendeu? Aquele cara, ele é bom, aberto, chama ele para fazer aquilo que ele é o melhor. Não, assim, então diversificação, empreendedorismo, assim, não adianta, tem que ter uma vertente tecnológica, você tem que saber ter uma vertente tecnológica, assim, o músico que fala, pô, o sampler, tal, não sei o quê. Não, faz o seguinte, você que toca violino, se você for gravar o sampler, se você for mexer no sampler, você vai tirar som que o cara não vai conseguir fazer, porque você sabe mais que ele. Entendeu? Então você tem que tentar usar isso a seu favor. Eu acho que é diversificação, empreendedorismo, tecnologia. E eu acho que, assim, e não ser saudosista, entendeu? Assim, sabe? Aquele eu era feliz e não sabia, porque está aí. E cada vez mais, assim, eu lembro que quando eu dava aula, na época eu dava aula no Estácio de trilha sonora, assim, aí tinha um aluno, aí eu mostrava hoje em dia tem no Logic, mas na época eu usava até aquele soundtrack, não sei se você chegou a pegar, um programa que tinha na época. Assim. E aí o cara chegava lá, aí o garoto tinha falado, você tem uns 30 segundos aí, ó, você precisa montar uma trilha, você pode pegar esses Apple Loops aqui e vai formatando. Então, Thiago, deixa eu mostrar só. Aí eu estava mostrando aquilo, eu falei, você pega esses Apple Loops, se você cortar, e não se preocupa não, vai dar certo musicalmente. Aí, pô, passou uns 10 minutos, ele fez uma coisa legal, né? Ele falou assim, pô, professor, eu sou do cacete. Eu falei assim, não, você é a mesma besta que você era meia hora atrás. O programa é muito melhor do que você. O programa está resolvendo uma série de questões musicais que você não faz a menor ideia. Entendeu? Então, assim, quando você tem cada vez mais esses algoritmos que vão, assim, resolver situações musicais pelas quais você precisava do músico, o músico precisa entender dessa ferramenta para fazer melhor do que o cara que não sabe. Eu acho que é o único caminho. Você incorporar tecnologia, diversificar, empreendedorismo e assim, diga não ao saudosismo, porque ele só vai te fazer infeliz. Poxa, que mensagem. Essas lives, Afonso, elas viram um vídeo depois, igual eu falei para você.
E você foi a primeira live que entrou num assunto como esse, tecnológico, né? Até porque você tem essa veia toda aí de comunicação e tecnologia. O pessoal está perguntando aqui, ó, por que que eu não estava conseguindo falar? Gente, eu O bloqueei... Márcio Alac. É o Massalak, ô Márcio. Pessoal, eu bloqueei os comentários porque as letras e os comentários passam na cara do convidado. E ontem me deram essa dica de ocultar, na verdade, nem bloquear, né? Ocultar os comentários. Mas, o Afonso, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir para perguntas. Se alguém aí quer fazer alguma pergunta para o Afonso, com certeza vocês já viram a veia dele aí, já sabem da bagagem que o cara tem. Então, se vocês têm alguma pergunta, já pode lançar. Eu tenho milhões de perguntas. Rapaz, só dessa conversa que a gente teve aqui com você, dá para me tirar assim, várias perguntas que remetem desde trilha sonora até rotina de estudos. Até o Márcio Alac está falando que perguntou alguma coisa aí. Perguntou? Ô, Márcio, mas fechou. Pergunta de novo, por favor, porque fechou, aí apaga tudo. Deixa eu ver se a pergunta dele está aqui. Ah, tá. Pergunta ao AC com quem ele toca flauta. Isso é uma... isso é uma... Assim, que a flauta foi meu primeiro instrumento, né? Assim, na verdade, eu sou muito grato à flauta, porque a flauta me possibilitou comprar o saxofone. Entendeu? Assim, aí o que eu... Assim, e eu estudei muito a flauta. Mas aí chegou uma hora que eu falei assim, olha, pô, a flauta já me deu o que tinha que dar. Eu sei que até quando eu estava na Berklee, assim, quando teve aquela... Odete Ernest Dias foi fazer um workshop na Berklee, pediram para eu receber ela, assim, tocando uma música com improvisação de flauta e tal, assim. E eu gravei uma música no disco do Márcio Alac, tocando flauta, que eu sou muito grato a ele, porque, assim, foi a única faixa que eu tenho tocando com o Nico Assunção. E até hoje, aí o Márcio uma vez me chamou para gravar o disco dele, tinha muita flauta, outro falou assim, Márcio, não estou afim de tocar flauta, não. Mas aí, quando tem show, ele sempre pede para eu tocar flauta. Fala assim, tem duas pessoas que eu toco flauta, que são meus amigos há muito tempo, Márcio Alac e o Adriano Gifone. O resto, a última vez, eu tive na Argentina agora em janeiro, fevereiro, não lembro, assim, tocando com um amigo meu da Berklee, que é flautista também. Eu não sabia nem onde estava a flauta. Na hora da viagem, eu tive que procurar. Eu não sabia. Aí, à noite, eu estava fazendo... assim, a minha filha está falando aqui que tem uma pergunta do Tiago. Ele tá no meio. O Ícaro? É dele. Qual é a sua pergunta? Pergunta de quem que tem aqui, que eu não vi. Não, curte. Ela está me alertando que você estava no meio de uma pergunta quando eu falei do Márcio Alac. Não. Você falava sobre trilha sonora. Não, acaba de contar a questão da flauta. Pois é, a flauta, assim, para mim, assim, olha, aqui no Rio tem uns caras tocando flauta que são, assim, uns azougues, assim. O Breno mesmo toca muito bem flauta, tem o Dudu que, porra, mata pau de flauta. O Eduardo Neves, eu fico olhando para ele e falo assim, tem todas essas notas na flauta? Eu nem sabia. Entendeu? Assim, mas, assim, a flauta eu tenho, assim, para tocar o básico, eu gravo trilha aqui quando eu tenho que fazer de flauta. Flauta para mim, como, pô, aprende flauta muito pequeno, então, assim, eu como andar de bicicleta, assim, você não cai. Mas também não pode se aventurar muito, não. Tem que andar no acostamento. Vamos ali devagar, assim, não troca muita marcha, não. Vamos lá, que a flauta vai. Porque eu acabei me especializando mesmo em tenor. Tenor e IWI, que eu gosto, que é o sintetizador eletrônico, que eu gosto, que eu programo, eu mudo o som, eu faço coisas assim. Aliás, eu devo ser uma das poucas pessoas que ainda toca IWI, assim, entendeu? Assim, porque a maioria das pessoas nem toca mais. Mas os meus instrumentos mesmo são o saxofone e o eletrônico. Poxa, o tenor. Tem uma pergunta. Você lançou um single esse ano, né? Esqueci o nome. Sim. Como é que chama? Produto da Quarentena, Stephen's Kingdom. Esse é uma música do... É uma música do Djavan que chama Soweto. A razão de eu botar Stephen's Kingdom é porque isso foi
eu comprei uma fita na época assim, do Djavan, quando eu estava estudando nos Estados Unidos, e é uma fita, era um CD, um disco, no caso, assim, onde ele cantava muito inglês. E eu adorei essa música. E ela ficou com o nome de Stephen's Kingdom, que é a versão em inglês. Então, quando eu fui fazer o arranjo, o som que eu tinha aqui era da versão em inglês de Stephen's Kingdom. Foi um produto da quarentena, assim, que eu resolvi, que quando começou, assim, eu falei, vou... E é tudo eletrônico. Eu chamei só o Bruno Miliari. Você gravou em casa? Tudo eletrônico, só chamei um baixista para o Bruno para gravar, porque quando eu faço tudo eletrônico, eu gosto de ter um ou outro convidado para justamente trazer o elemento assim que me tire da zona de conforto, de tudo eletrônico, tudo controlado, assim. E você que colocou a voz? Na verdade é vocoder, porque minha voz é muito ruim. O que eu fiz, eu gravei, tecnicamente, eu gravei eu cantando, na verdade bem baixinho mesmo assim, abri o vocoder, peguei o vocoder pelo audio chain, escolhi um som, fui controlando a abertura do filtro e o equilíbrio entre a minha voz e o vocoder, de modo que você ouve muito mais o sintetizador do que a minha voz. Você pegou o lançamento daquele grupo, eu esqueço o nome dele, você vai lembrar, que ele era, acho que um quarteto, um trio, que era só homens cantando com voz de robô, tudo sintetizado. Como é que chama? Kraftwerk. Isso, Kraftwerk. O cara até faleceu assim, ontem, né? Isso. Pois é, isso é... assim, curiosamente, essas coisas soam muito modernas. O Yui mesmo, toda vez que eu toco o Yui, eu falo, pô, o que é isso? Tal. O Yui existe desde a década de 80. O vocoder existe desde a década de 70, do Kraftwerk, na época que eles estavam usando, era uma novidade. Mas, assim, isso é uma coisa interessante de você trabalhar com síntese. Se você souber manipular o som, ele soa assim, contemporâneo, entendeu? Ele não soa datado. Ele não é como se você pegar aquele som do DX7, do piano elétrico DX7, se você começar a tocar... Ele era lá para a década de 80, né? Década de 80, não. Se você, assim, isso é uma coisa que eu gosto da síntese, que eu dei aula 6 anos de programação de sintetizadores, e aí um dia o aluno perguntou, eu falei assim, pô, mas hoje em dia tem tanto preset, a gente precisa saber isso. Eu falei assim, o preset te economiza 1h30 de trabalho. Mas, assim, raramente você vai ter que ser um pouco preguiçoso para trabalhar com preset e não ter que mexer um pouquinho nele para ajustar ou no filtro, ou no envelope, ou adicionando ruído, ou no LFO, uma série de coisas que você pode mexer para formatar o som de modo assim que você use o som e ele soe contemporâneo e que não seja igual ao que todo mundo usa. Os meus sons de Yui, só eu tenho. Não é, só é meu, não, porque eu fui programando, fui pegando, fui mexendo. E Yui para mim é como um Pat Metheny, quando usa guitarra sintetizador. Todo mundo sabe aquele som do Pat Metheny tocando guitarra sintetizador. Ele usa uns 2, 3 sons. Eu uso uns 4, 5. E eu sei como aquele som responde. Por isso, quando você trabalha com som eletrônico, você tem que imaginar como ele responde. E se ele não... No Yui, eu me adapto a ele. Mas quando eu estou fazendo produção, eu mexo para que a articulação soe como eu quero. Olha. Que tudo influencia, né? Deixa eu botar aqui, Maria. Isso aqui. Sua produtora está aí, ó, no seu ponto. Está falando que a bateria está acabando. Aí eu vou botar aqui o... Afonso, também a gente já passou de 1 hora. A live já era assim, de 1 hora mesmo. Passou voando. Foi um piscar de olhos, assim. Conversa com você... Nem pareceu obrigado. 1 hora, né? Mais de 1 hora. Muito obrigado. Eu queria te agradecer, assim, a sua generosidade, assim, agradecer a sua filha, né? Sua produtora aí, em mídias digitais. Produtora de mídia. Aparece aqui, vai aparecer. Quer dizer, Oi! Ela queria te agradecer. De mídia social, ela. Sim. Agradecer mesmo, porque... Eu queria agradecer. Está sendo muito importante esses convidados, porque o que eu percebo é que eles trazem coisas que a gente não lê na internet.
a internet está cheia de informações, mas às vezes as informações mais preciosas estão à beira de uma conversa informal e não às vezes num produto Verdade. acadêmico. Então, assim, a maioria das lives, praticamente todas, né, eles trouxeram uma informação que vai somar muito para a gente. E você, hoje, você trouxe uma linha de raciocínio totalmente diferente das lives todas que estavam acontecendo. Então, assim, Pô, queria te agradecer de coração mesmo, agradecer o Nivaldo, a filha pô, dele, de ter passado o seu contato para a gente. pô, eu, E eu que se quiser agradeço fazer a algumas vocês. considerações finais. Bom, eu queria agradecer ao Nivaldo, eu agradeço por ele ser meu amigo. Na verdade, porque o Nivaldo, eu lembro que eu tinha uns 12, 13 anos, assim, e aí eu fui assistir um show do Milton Nascimento aqui no MAN, e, e eu vi o Nivaldo tocando e eu queria tocar aquilo. Eu falava, tinha aquele sax tenor, eu falei, eu queria tocar saxofone. Eu falei, ainda por cima ele tem um clarinete dourado, tal. Eu nem sabia o que era um sax soprano. Então, assim, eu acho que o Nivaldo é realeza, assim, agradecer ao Nivaldo sempre a recomendação, agradecer a você a possibilidade de falar dessas coisas. Eu acho assim que o uso didático dessas ferramentas, eu acho que nesse momento onde todo mundo ficou isolado, eu acho que a possibilidade de trocar e de falar e de eu acho principalmente trocar, assim. Eu sempre falo com meus alunos assim que assim, se eles aprendem, eu aprendo tanto quanto eles, assim, entendeu? Então eu acho que é uma coisa muito é uma oportunidade bacana, você juntou um monte de gente aí super um monte de saxofonista, assim, que eu gosto de sair de casa para ouvir. Isso é muito legal. Parabéns, continue. Eu acho que precisa cada vez mais assim valorizar esses encontros, assim como você falou uma coisa que é verdade, assim, a, várias das informações, assim, é, você não vai achar da maneira como é a troca humana. Eu acho que uma das coisas que esse momento a gente deve ter aprendido a valorizar é como é importante o contato humano, entendeu? O contato humano, nada se nada substitui é, a a troca de informações, a troca de afetos, assim. Eu acho que isso parabéns por ter usado a tecnologia para esse fim. Eu agradeço o convite e eu acho que tem uma coisa que eu lembro assim que também que o Ernie Watts me falou na primeira aula, ele me falou isso, primeira aula que eu tive com ele, ainda aqui no Brasil, e eu falando, eu agradeci a ele, ele falou para mim, não, você não tem que me agradecer não. Eu falei, por quê? Eu falei assim, não, eu tive chance de aprender, eu tenho a obrigação de ensinar. Ah, excelente. Afonso, pô, muito obrigado. E qualquer coisa que você precisar aí, pode contar com a gente. Minas está aberto aí depois que isso tudo passar. Venha para cá, Pô, vamos fazer um vamos som. fazer. Vamos fazer um som, sim, que é o mais legal, afinal de contas, é o mais legal de tudo é Claro. tocar. Ó, muito obrigado, viu? Obrigado, Pô, eu que Mariana. agradeço. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Até mais. Tchau.